Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Com o espírito cooperativo em alta, iniciamos mais um Resenha do Cooperativismo e Agronegócio, programa da FECOAGRO. Veja os principais assuntos de hoje. Campo Demonstrativo Alfa Norte reforça a parceria entre as cooperativas e a Secretaria Estadual da Agricultura. Sistema de produção integrada de tomate tutorado é inovação na região de Caçador, em Santa Catarina. Pesquisadores da Embrapa fazem estudos sobre plantas ornamentais nativas do Pampa. Do nosso Pampa, compartido com Uruguai e Argentina, porque ela se adaptou, naturalizou e invade determinados ambientes. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. E continuamos a falar do campo demonstrativo Alfa Norte, realizado em Bela Vista do Toldo, região do Planalto Norte catarinense. Hoje vamos ouvir a palavra da Secretaria da Agricultura do Estado, que esteve presente através do secretário adjunto. Também uma análise do gerente regional da EPAGRE, empresa parceira da Alfa neste evento. E uma explanação do engenheiro agrônomo da cooperativa Alfa, na região norte, falando da estratégia de atuação da cooperativa. É o destaque cooperativista da TV Coop de Santa Catarina, registrando mais um campo demonstrativo. Como foi o CDA da Cooperalfa lá em Chapecó, o que a gente está vendo aqui hoje em Bela Vista do Toldo também demonstra a grandeza do setor cooperativista aqui do nosso estado, né? Um setor pujante, né? Que movimenta o agronegócio e que merece todo o apoio e todo o respeito do governo do estado. Então, essa é a nossa intenção em estar aqui. Esse vai ser o nosso esforço enquanto governo de nos aproximarmos do setor, das cadeias produtivas, construir políticas públicas para o agronegócio, ouvindo o setor produtivo, né, colocando o setor na mesa, envolvendo o serviço de extensão do governo, o serviço de pesquisa, o serviço sanitário, mas também ouvindo a expertise que o setor produtivo tem. E está claro que a expertise da produção de grãos, de milho, de soja, de arroz, toda essa cadeia produtiva do suíno, do frango, que passa muito pelo setor cooperativo, a organização dessa cadeia. Então a gente tem um respeito muito grande, um compromisso muito grande de ouvir o setor para orientar a tomada de decisões e a construção de políticas públicas para trazer esse benefício direto para o agricultor e indireto para toda a sociedade, né? Que a gente tenha uma garantia de abastecimento e alimento de qualidade. Essa é a grande diretriz que o governo vai seguir, que o secretário Ricardo Gouveia tem determinado para a gente está aqui justamente para trazer esse abraço à Cooperalfa hoje aqui para todos os cooperativistas do estado e colocar o governo ao lado do setor para melhorar cada vez mais o agronegócio do estado. Ricardo, tem um detalhe interessante, sempre houve uma sinergia muito forte do governo via secretaria, com o agronegócio, com as cooperativas do agro. Nós temos uma estimativa que pelos nossos campos demonstrativos passe mais de 120 mil pessoas, mas pessoas ligadas ao agronegócio que tenham relação, que é o produtor rural associado, ou que não seja de cooperativa, mas que trabalhe no agro. Eu acho que esse movimento ele precisa ser cuidado, né? Porque às vezes se você disponibilizar muitos recursos públicos, não tenha esse atingimento, mas ter o aval de dizer, olha, nós apoiamos e aqui está um grande movimento, isso é importante também para o produtor rural, você não acha? Sem dúvida, sem dúvida. E por isso que o governo tem essa preocupação, né? Então a gente está aqui hoje presente, o governo está atento aos movimentos que estão acontecendo, a Secretaria da Agricultura é preocupada com isso, né? Nós temos que garantir a autonomia para o agricultor poder produzir com tranquilidade, com segurança jurídica, né? Então esse é o nosso desafio, nós estamos muito comprometidos com isso, sabe, Domar? Então essa dinâmica de trabalho que a gente vai conduzir a partir de agora na Secretaria, junto com o secretário Ricardo e com o governador Moisés, é nesse sentido, de valorizar a produção, de incentivar a agricultura familiar, o setor cooperativo e garantir segurança jurídica. Esse é o nosso desafio e dessa maneira que a gente vai conduzir o nosso trabalho dentro da Secretaria da Agricultura. A chegada das cooperativas aqui na região veio incrementar todo esse trabalho técnico que as demais instituições fazem, né? No caso a EPAGRE, como você mesmo mencionou, né, tem todo o trabalho de pesquisa e extensão,
E aqui, felizmente, na região, hoje nós temos uma unidade de pesquisa, a nossa estação experimental, e o trabalho de extensão, que é a difusão de todo esse trabalho que é pesquisado. E eu sempre costumo dizer, né, uma frase, uma palavra que eu uso muito, é a questão das parcerias, né? E por isso que a gente está aqui hoje muito forte dentro do CDA, viemos crescendo essa participação da EPAGRE dentro do CDA da Alfa aqui do Planalto Norte, para consolidar ainda mais essa parceria que nós temos com a Cooperalfa especificamente, mas de uma forma geral com as cooperativas, uma vez que a EPAGRE, como órgão oficial, né, do governo do estado para a área da extensão e para a área da pesquisa agropecuária, precisa se fazer atenta a esses movimentos que o agronegócio, que a agricultura familiar está apresentando nos últimos anos. Mas sem dúvida, né, a evolução nas produtividades, né, nós temos hoje produtividades de soja, de milho, de feijão, à altura aí de muitas outras regiões do mundo afora, né, em termos de produtividade e qualidade também dos produtos produzidos. Então, realmente, hoje nós estamos assim num patamar muito interessante de produção, produtividade e qualidade dos produtos da agricultura produzidos aqui. Ele foi gigante, porque abriu mais de 6 hectares de área só para os cultivos. Foi magnífico, porque colocou excelência em tudo o que fez. E foi atraente também, porque conseguiu reunir mais de 6.000 pessoas. Sejam bem-vindos ao 23º CDA da Alfa, aqui no Planalto Norte, é o 13º. Nosso objetivo, assim, de promover esse tipo de evento é para levar informações, conhecimento técnico e de tecnologia também. Essa foi a cara do Campo Demonstrativo Alfa, um evento que teve o perfil do agricultor da região. Aqui no Planalto Norte, a área de grãos representa a grande força que impulsiona a economia regional, foco principal para as culturas da soja e do milho. E foi também para esse agricultor que o CDA 2019 foi pensado. A proposta do departamento técnico, ela é, ao mesmo tempo que simples, ela é arrojada. Ou seja, a gente parte de uma premissa do seguinte: a produtividade em todas as culturas trabalhadas, seja soja, milho, trigo ou feijão e HF, ela tem que ser construída. E dessa forma, ela precisa ser repassada ao produtor os conceitos básicos da agronomia, desde a parte de construção de solos, que é verificada, repassada aqui no evento através do programa FertiAlfa. A questão simples, mas muito importante, que é a largada da cultura em tecnologia de semeadura, ou seja, largar bem para chegar bem até o final, que também é demonstrado no stand de tecnologia de semeadura. A questão de manejo de erva daninha, que vem atualmente sendo um dos principais gargalos na produtividade, com relação às ervas resistentes a manejo com herbicida, que nós também demonstramos isso no stand de manejo de erva daninha de difícil controle. E então, além desse aparato básico agronômico, que é importantíssimo para iniciar a construção da produtividade, nós procuramos trazer sempre ao produtor a questão do que há de mais moderno e tecnológico, né? Entendendo como agricultura de precisão, como aplicação da técnica de DRIS, que é uma técnica que se trabalha a nutrição de planta, através de avaliação nutricional da mesma, parcerias com empresas, trazendo sistemas de agrometeorologia específicos, a questão também do Field View, que é uma nova técnica que vem sendo implantada, onde você converge todas as tecnologias e consegue ter uma visualização em um sistema que te dá que auxilia na decisão técnica e ajuda principalmente a medir. Porque um dos principais fatores que a gente pede muito para o produtor hoje é a questão que ele meça, tá? A agricultura tem que ser medida, como acontece numa indústria. Então, aplicar as técnicas, comparar lado a lado, é o que é pedido para a equipe técnica, e que se faça a medição, para ver se realmente o que está sendo oferecido está trazendo resultado associado ao produtor. Uma questão interessante hoje no mundo, na agricultura, que estão chamando de 4.0, agricultura digital,
está sendo repassado, está sendo oferecido muita tecnologia. Mas a pergunta, e é um dos temas do evento, né? O que realmente serve para a minha propriedade, para a minha realidade, do que está sendo oferecido, né? Então, por isso que faz parte do tema, quem conhece se reinventa. É importantíssimo o produtor conhecer a sua realidade, saber a situação em que ele está produzindo, para aplicar as tecnologias que venham contribuir para a sua rentabilidade, inclusive para ele perpetuar na atividade. E veja o que teremos no próximo bloco. Sistema de produção integrada de tomate tutorado é inovação na região de Caçador, em Santa Catarina. Pesquisadores da Embrapa fazem estudos sobre plantas ornamentais nativas do Pampa. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob e fertilizantes Fecoagro. Gente comprometida, entusiasmada, gente que pensa, executa projetos, gente que carrega o peso de muitas responsabilidades. Está aí o DNA da Fecoagro. Somos gestão, produção e comercialização. Temos uma administração sólida, uma indústria profissional e uma central de compras integrada. Carregamos motivação. Formada por pessoas, a Fecoagro é a marca da integração e da intercooperação em Santa Catarina. Para que você precisa de crédito na praça? Para ser seu próprio chefe? Para trocar de veículo? Para viajar pelo mundo? Para reformar a casa? Seja qual for o seu plano, com o Sicoob você tem todo o crédito. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. A ureia aditivada Cooper N é capaz de lhe oferecer o melhor resultado. Amplie sua capacidade de produção com maior aproveitamento de nitrogênio aplicado. Cooper N possui o melhor custo-benefício quando comparado com outras fontes sólidas de nitrogênio. Com preço justo e sem intermediação, a ureia Cooper N proporciona aumento de produtividade e maior lucratividade. Na hora de comprar ureia, peça produto diferenciado Cooper N. Cooper N é um produto exclusivo da Fecoagro, à venda nas cooperativas do grupo Fecoagro. O cooperativismo do futuro tem seu início condicionado às ações que começam hoje, a partir de iniciativas que garantam compartilhamento de experiências e conhecimentos, gerando uma base sólida à autonomia dos associados nos processos de tomada de decisões. Transparente, democrática, leal e comprometida. Essa é a TV Coop Santa Catarina, uma emissora da web mantida pela Fecoagro, que leva conteúdo exclusivo sobre cooperativismo e agronegócio catarinense para o mundo. A integração entre campo e cidade, ligada por um clique. Acesse pelo site fecoagro.coop.br. TV Coop, a televisão que chegou para mudar conceitos. Somos Coop em Santa Catarina. Dinâmica e atual. Essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. O desenvolvimento sustentável do meio rural é o foco do trabalho da EPAGRE.
Para isso, tecnologias inovadoras são desenvolvidas em todas as regiões de Santa Catarina. É o caso do Sistema de Produção Integrada do Tomate Tutorado, uma iniciativa da Estação Experimental de Caçador que vamos acompanhar na reportagem do programa SC Agricultura. Estamos na Estação Experimental de Caçador, uma das 13 unidades de pesquisa da EPAGRE. Aqui os pesquisadores desenvolveram um sistema inovador de produção de tomate. A tecnologia traz benefícios ao meio ambiente, sustentabilidade econômica e saúde aos produtores e consumidores. O Sistema de Produção Integrada de Tomate Tutorado, também conhecido por SISPIT, envolve todas as etapas de cultivo do tomate de mesa e utiliza as mais avançadas tecnologias para a produção de alimentos seguros e com certificação de qualidade. Há 14 anos, a Estação Experimental da EPAGRE de Caçador trabalha com produção integrada de tomate tutorado. O sistema busca a redução de insumos na lavoura e as vantagens são muitas. Só no caso da água, o consumo diminuiu em 50%. Isto significa menos custos com energia e preservação deste recurso hídrico tão importante no planeta. Os bons resultados no uso da água se devem ao manejo correto da irrigação no cultivo. A tecnologia utilizada é a irrigação por gotejamento, considerada a mais eficiente. Isto porque a água é aplicada diretamente no solo, na linha de plantio. Gota por gota, as plantas vão sendo irrigadas na hora e na dose certa. Outra vantagem é que esse sistema de irrigação não provoca o molhamento foliar. A nossa região aqui é uma região bastante declivosa, então também ela propicia que não tenha erosão, né, na lavoura, economia de energia, e uma grande vantagem é que com a irrigação por gotejamento, semanalmente você pode estar adubando. Então, junto com a água de irrigação, você aplica os fertilizantes necessários. Com isso você tem uma economia também na questão de mão de obra. E como é que é instalado esse sistema de irrigação? Então, a irrigação ela é simples, né? É uma fila de mangueira gotejadora por fila de tomate. Essas mangueiras gotejadoras, ela tem vários modelos, né, no mercado. O que a gente utiliza aqui, a cada 30 centímetros tem um gotejador. E esse gotejador também é variável, a vazão dele, que pode variar aí de 1 litro por hora até 2 litros por hora. No nosso caso aqui é 1,6 litros por hora cada gotejador. Então isso propicia uma economia na questão da água, né? E a gente sabe que em momentos de escassez de água que a gente teve aí no passado, aí, isso para o produtor é fundamental. Então, no SISPIT, a gente recomenda a irrigação por gotejamento. E um ponto importante é saber quanta água utilizar e quando fazer a irrigação. E esse controle os pesquisadores têm aqui nessa unidade de produção de tomate. Feltrin, como é que vocês fazem esse manejo? Então, o manejo de irrigação que a gente tem preconizado e passado aqui para os produtores é através do tensiômetro. O tensiômetro é um tubo de PVC, onde você tem uma cápsula, que é uma cápsula igual àquela de filtro de água. Você enche com ele de água destilada ou água fervida. Claro que essa água ela tem que estar fria, né? E aí você instala ele na terra. Conforme o solo vai secando, essa água que está dentro, como é uma cápsula, essa água ela vai indo para o solo e forma uma força aqui, que você com o tensímetro, você consegue medir essa força. E não só para o tomate, como para as outras culturas, já tem essa força determinada, o momento que é para você fazer a irrigação. Então, quando chega nessa força pré-determinada para as culturas, que é tudo já valores tabelados, a gente faz a irrigação. E como você faz a instalação deste equipamento? A instalação do tensiômetro ela é muito simples, né? Então você não requer nenhum instrumento, então basta fazer uma marca a 20 centímetros do centro da cápsula e cravar ele aqui no solo entre duas plantas, né? Então fica no meio entre duas plantas, você vem e crava ele a 20 centímetros. Você aproxima a terra para que a cápsula tenha contato direto com o solo. No caso do tomate,
o equipamento, quando ele mede 30, a gente tem que fazer a irrigação, até que essa leitura chegue a 10, que é a capacidade de campo. O que é a capacidade de campo, para ficar melhor compreendido? Imagina uma esponja que ela tem uma capacidade de segurar água. A partir do momento que você adiciona mais água nessa esponja, ela vai lixiviar, não vai ter mais capacidade de segurar essa água. É a mesma coisa que acontece com o solo. E esse equipamento faz essa leitura. E tem dado bons resultados aqui na estação? Como é que você observa, né, aqui na lavoura os ganhos em relação ao desenvolvimento das plantas, a produtividade? Os trabalhos que a gente vem desenvolvendo aí desde 2004 com esse manejo aí tem demonstrado bons resultados em termos de produtividade. Nossas produtividades aqui na estação têm girado acima aí de 100 toneladas por hectare de tomate. Comparando-se à média, o que isso representa? A média hoje do estado está em torno de 65 toneladas por hectare, então é uma média aí, nossa produção está em torno aí, acho que 40% aí, mais ou menos, em termos de ganho, né, em relação à média do estado. O programa Dia de Campo na TV, através do quadro Repórter em Campo, nos traz informações sobre as plantas ornamentais nativas do Pampa, aquelas que podemos observar nos campos, principalmente na região do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar a análise de uma pesquisadora da Embrapa de Clima Temperado que defendeu uma tese de doutorado sobre o assunto. Estamos falando das plantas ornamentais nativas do Pampa. Se você costuma viajar pelo interior do estado, certamente já se deparou com centenas delas. Distribuídas em meio a outras eflorescências, às vezes ficam apagadas no horizonte, mas se olharmos com mais cuidado, veremos as belezas que se escondem por trás desses belos arranjos naturais. Marene Marque, pós-doutoranda no assunto, nos contou um pouco mais de que forma a utilização dessas plantas podem contribuir para a conservação do bioma. E se nós começarmos a utilizar as inflorescências das gramíneas que estão nos nossos campos, nós vamos olhar para os campos de uma forma diferente, uma forma de cuidado. E o cuidar é o que a gente quer. A gente quer a conservação, e como a conservação pelo uso. Ou seja, nós vamos utilizar as espécies que fazem parte naturalmente dos nossos campos e, ao mesmo tempo, usando-as. A conservação requer a utilização, o cuidado, o olhar de uma forma diferente. A pesquisa da Marene faz parte da sua defesa de doutorado. O trabalho foi realizado no Butiazal de Tapes, onde foram coletadas algumas espécies com valor ornamental para avaliar a utilidade fora do paisagismo. As plantas colhidas dos campos nativos passaram por um longo processo de secagem e desidratação até demonstrarem o potencial para compor arranjos florais secos. Então essas plantas podem ser usadas individuais, né, como uma planta principal, como que todo mundo conhece, não sei, capim dos pampas, que é a Cortaderia celoana, uma planta muito grande, vistosa. Como todas essas plantas aqui, se elas forem usadas isoladamente, elas vão dar um diferencial dentro do seu jardim. E em grupos elas podem fazer um caminho, uma borda de entrada, no portão, em casa. Podem ser usadas também dentro de vasos em locais com sol, né, individuais dentro de sacadas, na beira de piscinas. E outro aspecto de uso é usando como ornamentais. O capim dos pampas talvez seja uma das gramíneas mais famosas, caracterizado pelo grande porte. É muito utilizada como ornamental, principalmente na Argentina e no Uruguai, mas também atua de outras formas. No Brasil ainda é pouco utilizada, já foi levado para a Europa, já foi levado para outros países, como planta para recuperar encostas, para deter erosão e também como ornamental. E é dita como invasora em determinadas áreas fora do Pampa, né? Do nosso Pampa compartido com o Uruguai e a Argentina, porque ela se adaptou, naturalizou e invade determinados ambientes.
Nós estamos falando das espécies nativas que atuam na conservação dos nossos campos, mas não podemos esquecer que o trigo, o arroz e o milho há muito tempo já são consideradas plantas ornamentais, que além de decorar, simbolizam a atração de coisas boas para diversas pessoas. Porque se usa tanto as espigas como as inflorescências para o trigo para dar sorte, abundância, o milho também, que é uma espiga de milho dentro de um arranjo ou misturado com outras frutas, sempre dá uma riqueza, um desejo de que não vai faltar comida. Então, essas outras espécies que são introduzidas e são utilizadas normalmente, já é comum o uso como ornamentais. As gramíneas são as diversas espécies que se encontram dentro de um gramado. Algumas pessoas até acham que tudo isso só constitui um matagal, mas Marene garante que esse mato possui um valor agregado muito grande para a proteção da terra, captação de água, umidificação do solo, além de proporcionar um ambiente que ajuda outras espécies a se desenvolverem. E para o agricultor que deseja aliar os cuidados com o meio ambiente a uma alternativa de fonte de renda, aí vai uma dica bem valiosa. A gente sempre pede, em termos ambientais, que a gente deixe um pedacinho do seu terreno, do seu local, intacto para a natureza, para as abelhas, para os insetos que vivem ali. Então, o agricultor pode começar a olhar para esse cantinho que ele dizia, isso daí não serve para nada, é mato, que as inflorescências das gramíneas vão florescer aí, ele vai poder utilizar aquilo para fazer uns arranjos ou para vender ramos, para poder agregar valor do seu cantinho natural que ele está preservando. E com as novidades da pesquisa sobre as plantas ornamentais nativas do Pampa, encerramos o nosso programa de hoje. Um grande abraço a todos e até amanhã.